Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo.
Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo por que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória e louvor a vós, ó Cristo, a vós, ó Cristo, a vós, ó Cristo. Antes de tudo, exortamos-los a que vivam sem murmurações. É com esta exortação que nosso Pai São Bento conclui um dos capítulos de sua regra, o capítulo 40, onde fala justamente sobre a medida da bebida para os seus monges. Antes de tudo, exortamos-los a que vivam sem murmurações. Portanto, não murmurar consiste em um estilo de vida e de vida interior. Isso para citar apenas uma das inúmeras vezes que nosso Pai São Bento, em sua regra, se empenha seriamente em tirar o mal da murmuração do meio de sua comunidade. Mas o que é murmuração? Murmuração é um denominador comum
que engloba várias coisas: reclamações, queixumes, insatisfações, falatórios depreciativos, etc. A murmuração é uma das grandes tentações da vida cristã e, portanto, da vida monástica. A murmuração revela falta de fé. A murmuração vem da incapacidade de perceber a presença e a ação de Deus nos acontecimentos da vida. Ou seja, a murmuração vem da ausência da visão sacramental, ou seja, do olhar de fé que nos faz ver a presença e a ação de Deus no meio da comunidade. Consequentemente, a murmuração surge devido ao esquecimento das obras maravilhosas realizadas por Deus em nossa vida. Quando nos falta fé para perceber a ação e a presença de Deus na nossa vida, nós nos esquecemos das maravilhas operadas por Ele. Portanto, podemos dizer que a murmuração é o fruto maduro de um coração ingrato. Um coração que não sabe agradecer a Deus por todas as maravilhas realizadas por Ele, é um coração que produz murmuração. Depois que o povo de Israel saiu do Egito e iniciou a sua peregrinação no deserto, se houve um pecado que o povo cometeu no deserto, foi sem dúvida a murmuração. A primeira leitura que nós escutamos hoje do livro do Êxodo relata uma das vezes em que o povo de Israel murmurou. Não foi a primeira e não foi a última. O povo, durante a sua jornada, acampou em um lugar onde não havia água para o povo beber. E o povo começou a discutir com Moisés, exigindo que ele fornecesse água. E Moisés diz: por que discutis comigo? Por que pondes o Senhor à prova? E o povo reage discutindo ainda mais com Moisés. E é exatamente aqui que se inicia a primeira leitura que nós ouvimos hoje. O povo, com sede, murmura contra Moisés. E qual foi a murmuração? Foi a seguinte: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede? O Senhor está no meio de nós ou não? Esta foi a murmuração do povo. Porém, este mesmo povo não vinha de uma maravilhosa experiência dos prodígios de Deus. Nas primeiras dificuldades, esqueceram todas as maravilhas que eles mesmos tinham experimentado. Há pouco, eles tinham recebido gratuitamente o milagre das codornizes e do maná. E na sequência dos fatos, duvidam da presença de Deus entre eles. De fato, o mal da murmuração é resultado da falta de fé. Eles esqueceram
as maravilhas operadas por Deus e começaram a questionar se tudo o que estavam vivendo tinha sentido. Uma situação específica que viveram, a falta de água, revelou o pesado vazio interior que carregavam. O mal da murmuração precisa necessariamente ser superado. Penso que faz parte integrante de um caminho quaresmal rumo à Páscoa superar o mal da murmuração. E isso é perfeitamente possível. Deixar de lado o mal da murmuração, para deixar de lado o mal da murmuração, é necessária uma mudança de perspectiva. É necessária uma mudança de mentalidade. Nós vemos as coisas a partir daquilo que gira constantemente em nosso interior. O que nossos pensamentos e sentimentos alimentam dentro de nós? Essa mudança chama-se conversão. Foi o que ocorreu com a samaritana quando, sedenta, buscava água junto ao poço de Jacó. A chave para mudar a nossa vida interior está de fato dentro do nosso próprio coração. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi o que acabamos de ouvir do apóstolo São Paulo na segunda leitura. E esse versículo da carta de São Paulo aos Romanos interpreta o relato do Evangelho de hoje. No mais íntimo do nosso coração está presente o amor de Deus, que nós recebemos gratuitamente em nosso batismo. O Espírito Santo nos foi dado. Ele habita dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. E esta, caros irmãos e irmãs, esta é a fonte de água que jorra para a vida eterna. Mudança de perspectiva, mudança de mentalidade, conversão, tudo isso consiste em passar a ver a nós mesmos e a nossa realidade a partir da nossa essência mais íntima. Somos templos vivos do amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este é o milagre da água para nós. Nós somos portadores do amor de Deus. E isso pode mudar completamente o nosso modo de pensar, de sentir, de viver, de ver a realidade. O próprio apóstolo São Paulo, também na carta aos Romanos, disse: transformai-vos pela renovação da mente. A partir do momento que este dom de Deus emergir, vir à tona, o mal da murmuração será superado como consequência natural. Aliás, a própria fonte da oração ininterrupta, a fonte da oração contínua, está dentro de nós. Ela já acontece, entre aspas, secretamente, desde o nosso batismo, quando recebemos o Espírito Santo como dom de Deus. O Espírito Santo ora
constantemente dentro de nós. O que Jesus disse para a samaritana, diz para nós hoje: se tu conhecesses o dom de Deus. Jesus mesmo disse em outra passagem do Evangelho de São João: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior. E Jesus falava do Espírito Santo que deviam receber os que tivessem fé nele. Professemos a nossa fé. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesu Christo, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, a te omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, Genitum non factum consubstantialem Patris, perque omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salute, descendit de celis, Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. crucifixus et sian pro nobis, sub Pontio Pilato, lassus et sepultus est, Et exsurrexit tertia die, secundo Scripturas. et ascendit in caelum, sedes ad dexteram Patris, Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. et una Sancta Catholica, et Apostolicam Ecclesiam,